Eu achava que nunca ia conseguir dominar o Power BI, fazia os meus dashboards ali em Excel e me recusava a aprender porque eu achava que era muito difícil. Até que eu entendi algumas coisinhas muito simples que me fizeram mudar de verdade, virar essa chave e entender que na verdade o Power BI não é tão complicado quanto eu imaginava. E hoje assim, esquece, eu não quero mais fazer dashboard em Excel, quero fazer tudo em Power BI porque eu vou ganhar muito tempo e automatizar muito. Mas se você é uma pessoa que pensa que Power BI é muito complicado, que é difícil, então esse vídeo aqui é para você e eu vou te mostrar em 3 pontos que o Power BI é na verdade bem mais simples do que você imagina e você já pode começar a fazer os seus dashboards aí de forma muito rápida. O primeiro ponto que me fez entender que Power BI na verdade é bem melhor que Excel é no tratamento de dados. Então eu tenho aqui essa planilha no Excel em que tenho esse banco de dados que você recebe para fazer um tratamento ou gerar algum tipo de informação. Então ele tem alguns problemas que eu preciso tratar eles antes de começar a utilizar para gerar meus gráficos. Como por exemplo, eu tenho linhas aqui que estão em branco, eu tenho colunas vazias que eu não preciso, eu tenho valores de data que eu preciso converter para datas. Então são vários tratamentos que eu tenho que fazer. Esse aqui é um exemplo até bem simples. Você provavelmente tem uma planilha aí que deve ser bem mais complexa de tratar. E aí como que a gente faria? No Excel eu venho aqui e toda vez que eu receber essa planilha eu vou ter que fazer o mesmo tratamento e venho aqui, converte para datas e para remover os vazios vai me dar um trabalhinho, eu tenho que ficar gerando isso aqui para depois eu trabalhar com os dados. No Power BI já é muito mais fácil porque eu tenho o nosso amigo Power Query que faz isso para mim. Então aqui, se você vir transformar dados, depois que você carregou seus dados, a sua planilha aqui para o Power BI, vai abrir o Power Query. E o que é interessante? Eu tenho aqui os mesmos dados com as colunas vazias, com as informações que eu preciso tratar. E a vantagem do Power Query é que ele vai gravar todo o meu tratamento. Então eu tenho aqui o código ativo, que eu não quero essa coluna, então eu venho aqui, botão direito, remover, e aí ele começou a salvar tudo que eu estou fazendo aqui nessa planilha. Essa coluna de data programada não está como data, eu venho em transformar tipo de dados para data. Olha, transformei para data e ele salvou aqui, ó, tipo alterado. Outro ponto, tem os vazios que eu preciso remover. Se eu clicar aqui, eu venho em remover vazio, olha só que interessante. Remover vazio, acabou. Então todo aquele tratamento já está salvo aqui, ó, em 3 passos que o Power Query salvou. Então quando eu precisar utilizar de novo, ele vai recarregar e vai tratar esses dados, removendo vazios, removendo a coluna vazia e formatando o que eu precisar. Então, na verdade, tratar dados no Power Query é muito mais fácil do que tratar dados no Excel. É bem mais fácil. Agora vamos para o segundo ponto que me fez entender que Power BI é bem mais simples do que eu imaginava, que é as colunas e medidas calculadas. Vamos imaginar que você está aqui no Excel e precisa fazer um cálculo e criar uma nova coluna na sua tabela. Então você vem aqui, eu quero subtrair o previsto menos o custo real dessa tabela. Clicaria aqui e eu tenho calculado o custo previsto menos o real. Então eu coloco, por exemplo, saldo aqui nessa planilha. No Power BI é a mesma coisa. Então, se eu vier aqui no Power BI, eu venho aqui, ó, em modo de exibição da tabela. Olha, tá aqui a minha tabela. Então eu consigo fazer da mesma forma. Eu clico aqui em nova coluna e a diferença é que aqui eu não preciso às vezes clicar e arrastar a fórmula para toda a coluna. O Power BI trabalha com a coluna inteira. Então eu insiro uma coluna, eu já crio ela com uma fórmula que vai se aplicar a toda a coluna. Então essa coluna eu dou o nome dela de saldo. O que ela faz? Ela pega o custo previsto, então abro um colchete aqui, seleciono o custo previsto, menos o nosso custo real. Olha aqui, dou Enter e a mesma coluna já está criada aqui. Então é muito simples. Se você já trabalha com Excel, você precisa transferir o seu conhecimento para cá. E você vai ver que na verdade é bem simples. Outro ponto, vamos imaginar que você está aqui fazendo um cálculo no Excel para gerar uma informação. O que você faz? Clica aqui em uma célula, ok? Você clica aqui em uma célula e você insere uma fórmula aqui dentro. Aí você quer somar a coluna saldo. O que você faz? Você vem aqui, dá um igual, soma, ou você clica e arrasta tudo, ou você pode chamar também a tabela aqui, dados, selecionar a coluna saldo e fazer a soma dela. Ok, soma. Então tá aqui a soma da coluna saldo. Aí você usa o valor que está nessa célula aqui para colocar no seu gráfico ou em algum lugar do Excel ou passar essa informação para alguém. No Power BI também é muito simples fazer isso. Você vai inserir uma medida, que é um cálculo que pode se aplicar em vários contextos. Então é melhor ainda do que no Excel. Como você faz isso? Você vem em modelagem, inserir nova medida
e eu vou fazer a mesma fórmula. Então essa dica também é muito importante. As fórmulas do Excel são muito semelhantes com as fórmulas do Power BI. Inclusive, se o seu Excel for na linguagem em inglês, as fórmulas são praticamente idênticas em sua maioria. Tá? Só que no Power BI tem mais fórmulas, digamos assim. As possibilidades são maiores ainda para gerar informações e modelar informações. Então, soma em inglês é sum. Então, eu vou criar uma medida, vou dar um nome para essa medida. Soma do saldo. Vou dar um igual. E o que tem nessa medida? Ela é simplesmente sum, que é a fórmula soma. E eu vou chamar aqui a minha tabela também, chamada dados. E vou chamar aqui a minha coluna de... acho que é a última coluna aqui. Cadê a coluna? Saldo. Tá aqui. Saldo. Pronto. Fecho o sum. Tá aqui. Soma do saldo. E aí você pode inserir em vários visuais diferentes. No caso, eu vou colocar um cartão aqui e vou pegar essa medida que eu acabei de criar e vou jogar aqui em valores. Já gerei aqui, ó. Deu mais de 14 mil o saldo. Deixa eu converter ela para dinheiro aqui. Aqui, ó, 14 mil dólares. E aí, o interessante é que eu posso aplicar essa medida em vários outros contextos, em um gráfico de barras, em um monte de coisa diferente. Eu já fiz um vídeo nesse canal falando sobre medidas, então vale a pena você acompanhar. Calcular colunas, gerar valores individuais é muito parecido, é muito igual. Agora, outro ponto que me fez gostar ainda mais do Power BI é a facilidade de formatar visuais. Então eu vou pegar aqui para você. Você sabe que formatar um gráfico no Excel é bem chatinho. A formatação ela fica dividida em um monte de lugares e você tem que sair procurando onde é que você formata ali para dar certo. O Power BI ele reúne tudo aqui nessa guia formatar, aqui em visualizações e aqui na guia formatar. E aqui você tem reunido todas as opções de formatação daquele visual. Então eu vou dar um exemplo aqui, vou inserir um gráfico de barras, certo? Vou pegar essa medida de saldo, vou jogar aqui no eixo Y, onde ficam os valores. Vou pegar aqui a gerência, vou jogar no eixo X. E agora aqui está mostrando já para mim o gráfico por gerência. A minha medida já se adaptou. Agora, olha aqui, hein? Se você vem em formatar visual, toda a formatação que você precisa está aqui, toda reunida. O eixo X, o eixo Y, linhas de grade, legendas, colunas, rótulos, planos de fundo e tudo. Aqui em visual e em geral, você formata tudo que você precisa para deixar aquele design no grau aí. Então isso aqui é muito melhor que o Excel, é muito mais fácil. Então entenda uma coisa, quando uma empresa grande como a Microsoft cria algo novo, gente, não é para atrapalhar a sua vida. Na verdade, é para ser muito mais prático, didático, fácil e rápido de fazer, tá? Então você precisa perder esse medo, mergulhar, e as dicas que eu dou é: comece com tabelas simples, vá gerando gráficos, gerando indicadores, vá mexendo nas formatações. Talvez você ache complicado, é só porque você não mexeu ainda, tá? É bem fácil mexer nas formatações e gerar o que você precisa, deixar aquele visual agradável. Você só precisa mesmo gastar um tempo, separar um tempo, sentar e começar a mexer com calma, que você vai se adaptar e vai ver que é bem mais fácil do que você imaginava. Além do que hoje você tem as inteligências artificiais, você tem o ChatGPT, você tem Copilot, você tem Gemini da Google para te ajudar, para te explicar, para te ensinar. É o melhor tempo, é o melhor período para você aprender realmente Power BI e se dedicar. Agora, se você quiser realmente aprender de verdade, aí você se inscreve nesse canal, porque aí eu vou trazer dicas como essas e dicas muito melhores também para você que está aprendendo Power BI e Excel voltado para análise de dados, de manutenção ou da indústria em geral, mineração, engenharia, obras civis e tudo mais. Esse canal aqui é para você. Então, brinque com os visuais, vá testando o filtro, testando as formatações, entendendo, conhecendo a ferramenta. Se você tirar um período todos os dias para ir mexendo, você vai ter familiaridade, vai ficar cada vez mais simples. E olha, profissionais que dominam o Power BI são muito valorizados no mercado de trabalho. Isso é um fato, eu trabalho com isso todos os dias e eu não encontro pessoas muito boas para trabalhar, tá? Então, se você quiser se aprofundar mais no conceito de medidas, para mim é o conceito mais importante do Power BI, tem esse vídeo aqui que o YouTube está te sugerindo agora. Você clica nele, assiste lá onde eu falo e explico o conceito de medidas, o que são medidas e como você pode utilizar elas em vários contextos. Vai lá, confere esse vídeo. Um abraço para você e tchau, tchau.